Olá, galera. Eu sou Era da Era Palestras e Cursos. Sou eu, sério. Pedindo ajuda. Se inscreva no meu canal. Tem muito pra você. Deixa comentários, likes, tá? Então é o seguinte, aqui foi dada uma função por duas partes, ou seja, uma parte da função é 5 mais x para x menor ou igual a 3 e a outra 9 menos x para x maior do que 3. E a gente está pedindo aqui está pedindo para calcular o limite, ou seja, o limite para x tendendo a 3. Quem é o limite para x tendendo a 3? Aqui em termos de gráfica são retas, tá? E aqui é o seguinte, uma reta crescente, porque o A é maior do que zero, lembra disso? E aqui é decrescente, porque o A é negativo, tá? Então vamos lembrar? Lembra aí, vai. Então uma função do primeiro grau é do tipo ax mais b. É a nomenclatura mais comum. Esse A aqui sendo positivo, maior do que zero, a gente vai ter uma reta crescente. Se esse aqui for menor do que zero, é uma reta decrescente. É o contrário, ok? Geralmente, né? Deixa eu. Vamos fazer o seguinte: ó, uma reta decrescente, então eu vou colocar do jeito que é para ser. Uma reta decrescente. Pronto, assim. Tá ok? Então, essa é a nomenclatura da função do primeiro grau, geralmente, e a gente, graficamente, é uma reta e a gente analisa aqui se é crescente. Então, decrescente. Só que aqui é formado nesse parâmetro, nesse intervalo. Tá? Esse intervalo aqui é como se eu falasse assim, ó, aberto em 3 e mais infinito. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse intervalo aqui, se eu for escrever em intervalo, ficaria assim, ó, aberto em 3 e mais infinito. Mais infinito. Ou seja, para x cada vez maior. Se eu escrevendo outro, vou até colocar de outra tinta aqui, esse daqui, como seria? Seria menos infinito e fechado em 3. Aí é colchete, fechado é colchete. Podia ser aberto aqui, tá? Mas aqui é sempre parênteses, de preferência. Tá ok? Então, graficamente está dessa maneira, né, desenhado. Para vocês lembrarem. Vera, já lembro disso bastante. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, a gente quer saber qual é o limite dessa função quando x tende a 3 pela direita e quando x tende a 3 pela esquerda. Ó, 3 pela direita e a 3 pela esquerda. Pela esquerda, olha só o que vai acontecer. Olha o gráfico aqui pela esquerda, ou seja, para x menor ou igual a 3, por isso que é fechado aqui, tá? Bolinha fechada. Para x menor ou igual a 3, é todo esse gráfico aqui. Então, cada vez que vai aproximando de 3 pela esquerda, tá? Cada vez que vai aproximando de 3 pela esquerda, a imagem vai aproximando de 8 pela esquerda. Pela esquerda, porque o gráfico está à esquerda. Tá ok? Agora, pela direita, é esse daqui. Ó. Se é x maior do que 3, pela direita, o gráfico é isso daqui. A função vai entendendo o que? A 3. Aqui está a bolinha aberta, por quê? Quer dizer, nem aparece, né? Porque é maior do que 3. Então, para valores maiores do que 3, essa função é decrescente, ela vai tendendo ao infinito. Mas aproximando de 3, cada vez que eu colocar aqui valores próximos de 3, menor, cada vez menor. Isso aqui vai aproximando de quem? De 6, certo? Vai aproximando de 6, tá ok? O que acontece aqui do limite? Que limite é esse daqui? Portanto, qual é o limite aqui? O limite aqui não existe. Por que que não existe? Porque os limites laterais são diferentes. Tá? Os limites laterais. Então, eu vou colocar aqui, ó, o limite para aquela função. Vou colocar assim, ó, o limite para aquela função, para x tendendo a 3 pela esquerda. Vamos chamar f de x, tá? Que é aquela função. Ele é diferente do limite nesta mesma função para x tendendo a 3, só que pela direita. São diferentes.
Se os limites para as partes são diferentes, portanto, não existe o limite para a função f de x. Não existe limite para a função f de x. Por quê? Por partes são diferentes. Um tende a 6, o outro tende a 8, para o mesmo 3 aqui embaixo, pela esquerda e pela direita. Portanto, não existe o limite da função f de x. Tá? Vou até colocar outra nomenclatura aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar outra nomenclatura. Tá? Não, tá certo aqui, tá? Não existe o limite e acabou. Mas deixa eu melhorar essa nomenclatura. Tá? Então, assim, ó, o limite para x tendendo a 3 da função f de x não existe. Pronto, não existe. Mas tá certo, tá? Aquelas nomenclaturas, falar só, se não existe, tá perfeito. Ok? Tá? Então, aqui não existe o limite, porque os limites laterais são o quê? Diferentes. Olha no gráfico. Sucesso aí no entendimento e no reforço e na aprendizagem.